Olá, seja bem-vindo ao vídeo dessa semana do meu bloco da minha série Construindo Repertório. Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou indicar um filme e um livro para vocês poderem construir o repertório de vocês através dessas indicações, certo? Só para contextualizar, se você está chegando por esse vídeo, eu decidi toda sexta-feira gravar um vídeo especificamente falando sobre um filme que eu gostei, que eu vi, que eu gostei muito, que acrescentou algo na minha vida, e um livro que também foi parte da construção do meu repertório pessoal. Repertório é o conjunto de coisas culturais que a gente vive e que a gente constrói ao longo da nossa vida. Então, vão ter algumas indicações aqui que eu assisti pela primeira vez, alguns filmes que eu assisti pela primeira vez, alguns livros que eu li quando eu era adolescente e tudo, ou alguns anos atrás, e que me ajudaram muito a construir esse repertório, a construir esse meu aspecto cultural, entendeu? A construir o meu imaginário, para encher meu imaginário de coisas boas, né? Porque a gente sabe que um repertório pode ser tanto bom quanto ruim. Então eu vou falar um pouco de como foi a minha construção do bom repertório, porque claro que teve muitas coisas que eu tive contato que foram ruins e que meio que destruíram meu imaginário. Mas eu vou falar aqui pra vocês as coisas boas, certo? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Se você não é millennial, você não entendeu a referência, né? Era uma propaganda de uma câmera, assim. Enfim, primeiro eu vou começar falando sobre o livro. O livro que eu quero falar com vocês sobre hoje, é o livro O Mínimo sobre Criatividade, que eu li recentemente, sabe? E que é muito interessante porque eu não sei vocês, mas eu sempre pensei que criatividade era algo para poucos, né? Era algo dos gênios. Assim, existe o gênio da poesia, o gênio da prosa, o gênio da pintura, o gênio da escultura, o gênio da música, e que essas pessoas tinham nascido com esse gênio criativo e que por causa disso elas tinham criado todas as coisas que criaram, né? O gênio da ciência, né? Os cientistas também eram gênios de criatividade, porque os cientistas, de fato, principalmente os mais antigos, eles descobriram coisas novas, né? Então, essa dimensão da criação como essa descoberta de algo que nunca tinha sido pensado antes na vida, né? E que, ao ler esse livro, eu fui descobrindo um caminho diferente. Eu fui descobrindo que, na verdade, a criatividade, até mesmo desses gênios, não foi algo que eles ficaram parados esperando que aquele insight criativo maravilhoso, aquela super ideia surgisse na cabeça deles, mas que eles estavam vivendo uma rotina de criatividade para que, quando surgisse a ideia, eles estivessem prontos, né? Então, quando passar a banda, eu vou estar pronta para dançar, né? Quando passar o momento, quando chegar o momento de que daquela nona sinfonia de Beethoven, quando chegou o momento que ele teve a inspiração para a nona sinfonia, ele estava pronto. Por quê? Porque ele estava vivendo a técnica ali do dia a dia, da rotina diária, do hábito diário. Eu sei que é algo que está sendo muito falado, essa questão da rotina, de produtividade, de rotina, de como estabelecer uma rotina. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam muito desse assunto. Inclusive, eu já falei sobre esse assunto antes, comparando a minha rotina com a rotina de C.S. Lewis para um acadêmico. Na verdade, a rotina que C.S. Lewis viveu numa época da vida dele como acadêmico. E aí eu vou colocar até esse vídeo aqui em cima no card, caso você se interesse também sobre o assunto e sobre o tema de rotina um pouco mais. Então, é muito importante viver uma rotina produtiva, mas não aquelas loucuras de produtividade. Eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu tenho que tomar banho gelado, eu tenho que... Não, isso daí não necessariamente você precisa viver, certo? Mas aqui nesse livro, O Mínimo sobre Criatividade, eu entendi que a rotina dessas pessoas extremamente criativas era uma rotina que incluía o hábito de estar sempre praticando aquela habilidade que eles queriam evoluir e também praticando de forma que ele, em algum momento, iria chegar àquela virada de chave, em que eles iam ter essa ideia, que eles iam ter esse insight, entendeu? Então não adianta a gente ficar aqui parado, vivendo a nossa vida, esperando que a inspiração aconteça, mas a gente precisa
viver aquilo na rotina do dia a dia, mesmo sem motivação, mesmo sem inspiração. Esse foi o maior aprendizado que eu tive através desse livro. Eu já tinha ouvido falar sobre essa realidade em outros lugares. Tem até um livro que eu quero muito ler e que depois que eu ler eu também vou trazer aqui para vocês para falar o que eu achei, que fala, o nome do livro é Daily Rituals, que fala exatamente as rotinas de vários artistas, a rotina de vários escritores, como Jane Austen, parece Charles Dickens também. Então ele vai falando que cada pessoa tem a sua maneira de viver a sua rotina produtiva, digamos. Cada pessoa tem a sua maneira única de viver a sua rotina. É por isso que às vezes é tão prejudicial essa dimensão desses trabalhos que a gente vive, a maneira de trabalhar que se vive hoje em dia, né? Que desse horário a esse horário, desse horário a esse horário, porque a gente sabe que nem todo mundo é igual. Nós somos tão diferentes quanto somos criativos. Outro ponto muito importante que eu aprendi nesse livro é que todo ser humano é criativo. Não só esses gênios são pessoas brilhantemente criativas, porque elas já nasceram assim, com esse dom, com essa vitalidade, com essa habilidade, mas elas precisaram praticar muito, precisaram viver a técnica diária em vista de chegar naquele ápice, né, de ter a sua obra-prima, né, revelada. Mas eles viveram, por viver esse dia a dia, eles chegaram àquilo. E todos nós também temos a oportunidade de chegar àquilo. Basta viver uma rotina diária, basta viver a dedicação, basta viver isso, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos como os outros animais. E exatamente por sermos seres humanos, nós temos como missão a cocriação junto com Deus. É por isso que eu também, na semana anterior, em que eu falei sobre construção de repertório, eu falo sobre construir repertório, eu não falo sobre criar repertório. Por mais que a palavra criatividade tenha essa base, né, tenha essa root, eu só tô lembrando em inglês, root word, de criar, mas só quem cria é Deus, só quem cria do nada é Deus, na verdade, né? Nós todos podemos criar diante das coisas que já existem. A gente não tem como criar do nada uma planta. Precisou a gente colocar a semente, precisou a gente regar, esperar a planta crescer. A gente não tem como dizer, pronto, que venha uma planta, que nasça uma planta. A gente não tem, só Deus fez isso. Então nós somos co-criadores junto com Deus. E é por isso que a gente também não cria repertório. A gente constrói o nosso repertório diante das coisas que já existem. A gente tem contato com essas coisas, com esses livros, com esses filmes, com essas séries. E aí a gente constrói o nosso repertório. Então a gente precisa colocar dentro de si, dentro de nós mesmos, essa certeza de que nós podemos construir o nosso repertório, que o nosso repertório pode melhorar, ainda que ao longo de toda a nossa vida a gente só tenha ouvido coisas ruins, a gente só tenha visto coisas ruins, a gente só tenha lido coisas ruins, de hoje em diante nós podemos construir um repertório melhor. Que nunca é tarde para construir um repertório bom, né? Um repertório melhor. E é por isso que eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Então leiam esse livrinho, que é bem curtinho, chamado O Mínimo sobre Criatividade, que vocês vão ter muitos insights valiosos do quanto todos nós podemos ser criativos e podemos desenvolver a nossa criatividade, certo? Agora vamos falar de filme. Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, eu gosto muito de musicais, muito, 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 desde que eu era criança e tudo. É tanto que eu queria ter sido cantora, que se eu soubesse cantar, olha, eu seria um nojo, né? Como o povo fala, eu seria, ai meu Deus, eu me acharia muito, porque meu sonho era saber cantar exatamente para refazer as músicas que eu tanto amava dos musicais, que eu gosto tanto. Então, primeiro eu vou falar pra você o que pra mim é importante em um musical. Assim, em qualquer história, em qualquer filme, né? Porque eu já assisti musicais bem ruins e a experiência foi horrível. E pra quem gosta de musical, o mais importante é que as músicas sejam músicas memoráveis, né? Que você veja aquele musical e você fique escutando a música, querendo escutar músicas daquele musical várias vezes, porque aquela música fez parte daquela história. Mas se você tirar aquela música daquela história, você pode também se aprofundar muito mais na música em si, no que a música quis cantar para nós, quis dizer para nós. Então, assim,
As músicas dos musicais, elas precisam saber falar por si mesmas. Ainda que você tire aquela música do contexto da história do musical, ela precisa gerar em ti algo que vai te fazer refletir e se aprofundar sobre algum tema, alguma realidade da vida. E foi essa experiência que eu vivi em Hamilton. Então, é o primeiro musical que eu vou falar um pouco para vocês, que eu vou indicar para vocês, e que inclusive foi o único musical, foi o último musical que eu assisti. Eu assisti Hamilton, eu não lembro se foi em março ou se foi em abril desse ano, e que já fazia muito tempo que eu queria assistir, mas parecia que nunca era o time. Eu tinha muito medo de ser um musical chato, assim, né? Porque eu sabia um pouco que a história do musical se passava na dimensão americana, né? De quando teve a Revolução Americana, para realmente para eles se verem livres da Inglaterra, né, e tudo. E Hamilton é um dos pais, dos Estados Unidos, ou seja, é um dos fundadores, dos pais fundadores, né? Os americanos chamam os pais fundadores dos Estados Unidos. Assim como George Washington foi um pai fundador, assim como Benjamin Franklin foi um pai fundador, mas Alexander Hamilton, foi um pai fundador, mas ele era menos conhecido. Então, ele ficava na parte mais do financeiro, sabe? Quando os Estados Unidos foi fundado, ele era como se fosse o tesoureiro do governo. Então, ele trabalhou muito perto de George Washington e tal. Ele era como se fosse o pupilo de George Washington, que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? E aí, Alexander Hamilton estava ali sempre do lado dele. Então, assim, é bem interessante como se conta essa história, como se coloca Alexander Hamilton como principal, como personagem principal, e coloca Benjamin Franklin, George Washington como alguns... Na verdade, não é Benjamin Franklin, é Thomas Jefferson. Desculpa, eu preciso estudar mais a história americana. Eu sempre confundo Benjamin Franklin com Thomas Jefferson, mas Thomas Jefferson, George Washington, John Adams, eles colocam esses outros pais fundadores como de coadjuvante para que Alexander Hamilton, para que se conte a história de Alexander Hamilton. Inclusive, com quem ele se casou, que foi com uma das Schuyler Sisters, né? Que tem a música das Schuyler Sisters, depois tem a música da esposa dele, depois tem a música da cunhada dele. Que, enfim, eu não vou dar spoilers sobre essa questão, porque são, assim, as minhas músicas favoritas, né? Uma música também que chamou muito a minha atenção foi a primeira música, em que vai se apresentar a história toda de Alexander Hamilton. Eu tava revendo, porque eu quis falar aqui nesse vídeo primeiro sobre esse musical, porque é um musical que, tipo assim, eu assisti, como eu disse, em março ou foi em abril desse ano, mas que semana passada eu voltei pra ver as músicas e eu fiquei, assim, viciada em ver covers das músicas de Hamilton, entendeu? E aí é por isso que eu disse, meu Deus, realmente esse musical foi muito bom. E meu marido, até assim que a gente assistiu, ele perguntou, e aí, qual é a nota que tu dá? Aí eu dei, eu acho que um 8, ou foi um 8,5. Aí ele falou, sério, tu deu só essa nota? Eu fiz, é porque eu sou muito criteriosa, né? Mas enfim, depois que essas músicas voltaram e que voltaram pra mim, né, foram aparecendo assim no meu canal do YouTube, assim, foi aparecendo e eu fui vendo, eu fiquei viciada em ver várias músicas, principalmente as músicas das Schuyler Sisters, né? E aí eu fiquei vendo vários covers, eu digo, meu Deus, realmente Hamilton foi muito bom. Um dos pontos é a música, como eu já falei, mas outro ponto muito importante pra mim, quando eu vou assistir um filme, e principalmente um musical, é a história. Se a história é boa, se a história é interessante. Então, assim como eu tava falando da primeira música, chama muita atenção a primeira música, em que vai apresentando todo o elenco, e apresentando principalmente Alexander Hamilton. O nome da música é Alexander Hamilton, porque eles vão contar a história por trás da vida de Alexander. Como é que ele chegou lá, porque ele era um imigrante, na verdade, né? Então, como é que ele chegou nos Estados Unidos? Quem foi o pai dele? Quem foi a mãe dele? Ele era muito estudioso. E aí vai contando tudo isso na música, né? E aí mostra Alexander Hamilton. E aí no fim da música eles falam assim, as pessoas que apareceram contando a história dele, começam a dizer, eu lutei com ele, eu amei ele, eu o amei, né? Que os amigos dele falam, eu lutei com ele. Aí as mulheres que amaram ele, eu o amei. E aí depois aparece um cara e diz assim,
e eu matei ele, eu dei o tiro que matou ele. Tipo assim, aí você fica, meu Deus, meu Deus. E esse cara que matou ele, como foi essa história e tal? Você fica curioso pra saber a história, você fica curioso pra chegar naquele momento em que vai ter um momento em que Alexander vai ser morto por aquele cara. E logo no começo da história eles já estão dando spoiler, tipo assim, que ele vai morrer e o cara é que vai matar, entendeu? Então você fica muito, meu Deus, mas como é que aconteceu isso? Como é que chegou no momento em que ele vai acabar matando, sabe? E aí depois, quando começa o musical em si, você percebe que eles eram amigos. Aí você fica sem entender como assim eles pareciam ser amigos, por mais que eles discordassem de algumas realidades. No meio do musical é tão grande que você até esquece, né, desse detalhe, que no começo lá ele tinha dito que ia dar um tiro nele. Eu digo, não, eu acho que não é bem isso, eu acho que ele quis dizer, mas não era realmente isso. E aí, no fim, você percebe o que realmente acontece, sabe? Que eu também não vou dar spoiler. Mas, assim, é um musical que cada música você diz, meu Deus, deve ter sido tão difícil de escrever essa música, porque o Lin-Manuel Miranda é, tipo, um artista nato, né, assim, pra quem não conhece ele, em outros vídeos eu posso falar mais sobre ele, né, mas deve ter sido muito difícil escrever essa música, deve ter sido muito difícil ensaiar essa música com aquele povo todo. A dimensão artística é maravilhosa, assim, você percebe que o cenário é muito simples, porque é uma gravação do musical sendo apresentado na Broadway, né, então, assim, não é um filme, é realmente a gravação do teatro da Broadway e eles lá apresentando. Músicas muito difíceis de ser cantadas, a velocidade das músicas, a dificuldade de algumas palavras dentro das músicas e tudo. E cada personagem tem a sua maneira própria de como ele vai cantar as músicas, de como ele vai expressar o desenvolvimento da história. Nossa, eu fico doidinha, entendeu? Porque eu gosto muito de arte, gosto muito de criatividade, gosto muito dessa dimensão da criatividade, daquilo que você pode pegar e construir e dar o seu melhor, assim, sabe? Fazer o seu melhor para as pessoas, para Deus, se for uma arte para Deus e tudo. Então, assim, isso tudo me deixa muito animada de falar sobre isso, vocês estão vendo, né? Então, esses dois pontos foram muito importantes. E a história de Hamilton em si é muito envolvente, é muito boa, porque fala também da história dos Estados Unidos, né? Então você vai pegando realidades históricas que você já estudou na aula de história e vai trazendo para o que o musical está mostrando. Claro que nem tudo foi verdade, foi daquela forma, né, baseado em fatos reais, mas é muito interessante quando você vai conseguindo pegar as referências históricas, entendeu? Certamente para os americanos foi melhor ainda, né? E aí eu consegui pegar algumas referências históricas e tudo, e foi bem legal. Mas quanto mais você estudasse história, você ia pegar mais referências. E a dimensão artística, de qualidade das músicas, de qualidade dos atores, de qualidade dos dançarinos também, eu acho maravilhosa. E a sátira, né? Ai, meu Deus, eu não quero nem falar sobre a sátira. A sátira do rei da Inglaterra, que aparece o rei, né? O rei britânico, tirando onda do pessoal, dos americanos que querem fazer a revolução. A sátira com relação aos imigrantes, dizendo que os imigrantes conseguem fazer o trabalho e tal. Então você tem que ficar pegando essas coisinhas, sabe? E aí é bem interessante, te deixa muito animado e te faz sentir bem, isso faz te sentir inteligente, né? Que você vai conseguindo pegar as coisas. E depois você assiste vídeo no YouTube sobre as coisas que você não conseguiu pegar, para poder assistir de novo e pegar essas coisas. É muito legal. Mas então é isso. No vídeo de hoje eu falei sobre o mínimo sobre criatividade, esse livro para começar esse processo de descer na dimensão de desenvolver também a sua criatividade, por que não? Assim como eu estou buscando desenvolver a minha nesse tempo. E Hamilton, o musical Hamilton, está disponível no Disney Plus, para vocês não precisarem nem pesquisar. Se você tiver o Disney Plus, já pode ir lá e assistir, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já assistiu, se você já leu esse livro, se você já assistiu Hamilton, o que você achou, o que mais você acha que eu deveria ter falado aqui no vídeo. E comenta aqui também sugestões de... Eu também, não só eu quero sugerir para vocês, mas eu quero que vocês sugiram para mim livros para eu ler, filmes para eu assistir. Não precisam ser musicais, eu vou dar muitas indicações de musicais porque eu particularmente gosto muito, mas eu sou aberta também a ver filmes históricos, filmes de romance, filmes de drama, de suspense. Eu só não gosto de terror, certo? E também as comédias românticas mais recentes eu não tenho gostado muito não. As antigas até que são legais, que eu vou até indicar algumas aqui, mas as mais recentes não têm sido tão boas.
Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.